Bom, o conflito no Golfo Pérsico e o fechamento do Estreito de Hormuz é uma alteração estrutural com um impacto que não se cinge à guerra no Irão. Ou seja, pela primeira vez há uma disrupção na liberdade de comércio marítimo e isso vai ter impacto muito para além daquilo que é o processo negocial ou o processo diplomático que venha a acontecer entre os Estados Unidos e o Irão. Para além do facto de que este conflito, esta guerra, pode ultrapassar aquilo que nós hoje conhecemos como o Estreito de Hormuz e passar para o Mar Vermelho, já aconteceu em momentos anteriores, e aí a disrupção do ponto de vista do comércio global não é tanto no lado da energia, porque é isso que estamos a falar na exportação energética a partir dos países do Golfo, é isso que está a causar este choque energético com o qual estamos confrontados, e depois, no caso do Mar Vermelho, é muito mais aquilo que é o comércio marítimo internacional de produtos e, de alguma forma, a conjugação destes dois fatores seria muito difícil de acomodar pelas economias. Portanto, depende muito do que aconteça a cada dia, nós já não funcionamos sequer a semanas ou a meses, mas a verdade é que a estrutura, o sistema económico internacional está num momento de tensão, está num momento de choque e esse choque precisa de uma resposta. E é essa calibragem que os Estados e as instituições internacionais estão a tentar fazer. A União Europeia depende em 60% na sua energia de recursos fósseis e é bastante, não só do ponto de vista da sua componente industrial, que é intensiva na utilização de energia, mas também do ponto de vista do aquecimento, do ponto de vista do transporte e do consumo doméstico. E, portanto, esta transição energética, que não começou agora, já tem um percurso muito longo, no caso europeu, passa não só pelas renováveis, mas por um debate que vai ser necessário ter, que é o debate nuclear e como é que isso é possível para alimentar a base industrial. Neste momento, antes de termos este debate e fazer estes passos de transição, quem é o principal foco, digamos assim, em termos de consumo? Os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm disseminação do gás líquido feito, já tínhamos feito isso quando foi o caso da Ucrânia e também do ponto de vista do petróleo, e naturalmente o continente africano. Nós temos uma produção no continente africano em estados como Angola, como a Nigéria, em casos do gás, o caso da Argélia, mas o problema são as cadeias de fornecimento, ou seja, como é que se faz no comércio marítimo ou através de pipelines, como é que chega à Europa, no caso dos Estados Unidos é naturalmente através do comércio marítimo, e ainda temos o caso da Venezuela, que está a colocar também mais produtos do ponto de vista do petróleo naquilo que é o mercado global. Portanto, isto vão-se encontrando compensações, mas se me perguntar quais são os principais beneficiários nesta altura, eu diria que fora do contexto do conflito, o caso dos Estados Unidos e os países produtores e exportadores do continente africano. Não é só a energia, mas começa pela energia, ou seja, a utilização como um instrumento de conflito, em inglês weaponization, que pode ser da dimensão energética, mas que pode ser da água potável, mas que pode ser de minérios, dos minerais críticos. Tudo isso pode ser utilizado hoje, a economia é um instrumento de poder que agora passou a ser um instrumento de coerção. E este é um processo que nós temos que nos adaptar, porque não era assim que nós não estávamos habituados, estávamos numa lógica de comércio livre, de circulação de bens e de serviços, numa interdependência global, em que tínhamos um poder, que era os Estados Unidos, que regulava, digamos assim, aquilo que é a circulação e as cadeias de fornecimento. E agora, atores de menor dimensão podem causar um impacto muito significativo no sistema económico global, embora do ponto de vista militar ou do ponto de vista económico sejam perfeitamente assimétricos. E isto abre um precedente, olhando para aquilo que são os chamados shock points global, abre um precedente que nós não podemos deixar de ter em consideração e que não se aplica só à energia, mas como a energia é a base do funcionamento das nossas economias, das nossas indústrias e, portanto, das nossas empresas e dos consumidores e cidadãos, é por isso que é tão estrutural.
Portugal tem a ligação, seja do ponto de vista do Atlântico, seja na entrada para o Mediterrâneo. Portugal tem um posicionamento estratégico que é muito singular e tem esta ligação do ponto de vista da proximidade geográfica entre o continente africano, naturalmente o continente europeu, e depois a ligação pelo Atlântico à América do Norte e à América do Sul. Não tanto do ponto de vista energético, a não ser pela comercialização marítima, obviamente, mas há toda uma outra dimensão, que é a dimensão das infraestruturas críticas e dos cabos submarinos, e há depois uma dimensão que vai muito para lá disto, que é a componente do aeroespacial, em que há, de facto, uma característica da geografia que pode fazer com que Portugal tenha um melhor aproveitamento daquilo que é o seu posicionamento geográfico e depois, naturalmente, com impacto naquilo que é a economia, o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos.